Então, vamos conversar sobre um caso real de crise convulsiva em criança que a gente analisou detalhadamente, ok? Esse cenário envolve uma menina de 2 anos que teve convulsão logo após uma queda da própria altura, com liberação dos esfíncteres, e que esse foi o terceiro episódio desse tipo. Muito interessante. E é importante a gente destacar que a criança, ao chegar ao atendimento, estava em estado pós-ictal e necessitou de transporte para um hospital de referência, certo? Exato. E o atendimento no local foi conduzido seguindo rigorosamente os passos da avaliação primária, ou seja, o clássico ABCDE, para garantir que as vias aéreas estavam pérvias, a respiração e circulação eram adequadas, e claro, o estado neurológico foi cuidadosamente checado. Interessante como o protocolo enfatiza a segurança tanto do paciente quanto da equipe, né? Verificar o ambiente antes mesmo de iniciar o atendimento, por exemplo, é crucial em emergências assim. Com certeza. E pensa só. Desde o momento em que se checa o ambiente, a equipe já está focada em minimizar riscos. Eles constataram, por exemplo, que o paciente respondeu ao estímulo verbal e que os sinais vitais estavam, inicialmente, dentro dos parâmetros que não exigiam intubação, mas era necessário monitorar a situação. E falando sobre sinais, a avaliação secundária também foi bastante completa, certo? Até que evidenciaram letargia e ausência de choro, o que é bem comum no período pós-ictal. Exatamente. E os sinais vitais revelaram uma frequência cardíaca de 114 BPM, pressão de 110/70 mmHg, frequência respiratória de 34 IRPM e temperatura axilar normal. Esses dados ajudam a confirmar que, embora tenha sido uma crise, a estabilização ainda era possível com manejo adequado. Certo. Agora, mudando um pouco o foco, vamos ao conteúdo teórico que acompanha esse cenário. A gente precisa diferenciar termos fundamentais, como por exemplo, epilepsia, crise epiléptica e, claro, convulsão. Ah, sim, é essencial. Tipo, a epilepsia é uma condição crônica, enquanto a crise epiléptica é aquele evento discreto, uma descarga elétrica anormal do cérebro, que passa e já era. Sem Além dúvida. disso, temos as crises podem ser provocadas ou não, sabe? Se o fator desencadeante for um evento agudo, como uma alteração metabólica, a gente fala de crises provocadas ou sintomáticas agudas. E não podemos esquecer das convulsões propriamente ditas, que são crises epilépticas com manifestações motoras marcadas, como contrações musculares involuntárias, liberação esfincteriana e até cialorreia, né? Exatamente. E é crucial lembrar que há também as crises não convulsivas, que podem envolver sintomas apenas sensoriais, sem os movimentos motores exagerados. Isso ajuda bastante no diagnóstico diferencial, certo? Já concordou. Falando em classificação, a abordagem da Eli divide as crises basicamente em início focal, generalizado ou desconhecido. Isso ajuda a entender a procedência e a manifestação dos sintomas. Sim. E, vale lembrar que, dentro das crises generalizadas, por exemplo, temos as tônico-clônicas, aquelas clássicas, que, como vimos, costumam ser Bem rápidas em lembrado. muitas crianças. Agora, na faixa etária infantil, as crises são bem frequentes, principalmente entre 6 meses e 5 anos, com maior incidência em crianças próximas dos 2 anos. Esse dado estatístico é impressionante, não? Verdade. E algo como 3 a 5 crianças em cada 100 podem ter episódios de convulsão, o que torna ainda mais importante o treinamento do pessoal de emergência para lidar com isso de forma eficaz. Importante mesmo. E sobre as etiologias, a gente tem um leque bem amplo, não é? Tem as crises sintomáticas agudas que acontecem por insultos agudos no sistema nervoso, as crises crônicas, convulsões febris, encefalopatias progressivas, erros inatos do metabolismo e, claro, as idiopáticas sem causa identificável. Isso mesmo, e cada uma delas exige uma abordagem terapêutica diferenciada. Por exemplo, se a crise for sintomática aguda e houver um problema metabólico, o tratamento anticonvulsivante pode até ser desnecessário, se o problema subjacente for corrigido logo. Interessante ponto. Mas olha, eu questiono um pouco essa ideia. Não seria arriscado deixar sem tratamento anticonvulsivante em casos de primeira crise, mesmo que o problema subjacente seja corrigido? Acho que a prudência é sempre necessária. É um ponto válido, e a decisão deve ser bem fundamentada, levando em conta a avaliação clínica completa, inclusive a duração da crise. Se a atividade convulsiva ultrapassar os 5 a 10 minutos, aí o risco aumenta e um tratamento mais agressivo pode ser indicado. Já concordou. Agora vamos às orientações práticas para os familiares em caso de uma crise convulsiva. Essa parte é super importante, especialmente para leigos que presenciam o episódio. Certo. O que se recomenda é, primeiramente, manter a calma e, chamar imediatamente o SAMU. Devem evitar que a criança caia bruscamente e tentar deitá-la cuidadosamente longe de objetos perigosos. E é fundamental lateralizar a cabeça para evitar complicações como aspiração. Absolutamente. E claro, o que não se deve fazer: imobilizar os membros, colocar objetos na boca da criança, especialmente os dedos, ou dar comida ou líquidos durante a crise. Exato, porque os reflexos da criança estão comprometidos nesse momento, e qualquer coisa pode causar aspiração ou até trauma extra. Super importante, sem dúvida. Depois disso, a conduta no ambiente hospitalar deve ser continuar o suporte avançado de vida, monitorando as vias aéreas, a oxigenação e estabelecendo um acesso venoso para a administração de anticonvulsivantes, se necessário, seguindo fluxogramas bem definidos. Sim, e esse manejo rápido é essencial para evitar a cascata de disfunções neuroquímicas, que podem levar a complicações mais sérias, como danos neurológicos permanentes. É realmente um trabalho de equipe. Observa-se que em muitas situações a maioria das crises em crianças cessa espontaneamente antes da chegada do hospital. E isso tira um pouco a pressão de usar anticonvulsivantes imediatamente. Sim, de fato, cerca de 80% das crises agudas terminam antes da chegada e não requerem esse tratamento específico. Mas quando a crise persiste por mais de 5 minutos, o risco aumenta e a intervenção se torna urgente.
Já, claro. Bom, e como a gente comentou, também é importante considerar o cenário dos exames e investigações complementares que devem ser feitos para identificar a etiologia da crise, seja ela metabólica, estrutural ou de outra natureza. Exatamente. Realizar uma anamnese detalhada, avaliar histórico familiar e descartar outras causas, como síncope ou até mesmo fenômenos psicogênicos, é fundamental para evitar um diagnóstico errôneo que pode, inclusive, carregar um estigma para a criança e a família. Essa abordagem multidimensional é realmente necessária. Agora, sobre o tratamento para crises prolongadas, há um consenso em iniciar a terapia anticonvulsivante agressivamente para evitar o estado de mal epiléptico. O tratamento parenteral com dose de ataque usando fenitoína ou fenobarbital tem sido bastante citado nesses protocolos, certo? Isso mesmo. A ideia é atingir níveis séricos adequados o quanto antes, mas sempre considerando o risco-benefício, já que, se o problema subjacente não for corrigido, os anticonvulsivantes podem não fazer muito. Interessante essa ressalva. Ficou claro que o manejo é assim, um misto de medidas de suporte, investigação da causa e administração rápida de medicações quando necessário. Exato. E, um dos pontos centrais que a gente ressalta é a importância de iniciar as medidas de suporte no meio pré-hospitalar, enquanto se acerta os detalhes para o atendimento intra-hospitalar. Cada minuto conta. E a cada minuto conta mesmo. Resumindo, esse caso e a discussão teórica nos trazem uma visão bem abrangente de como se deve proceder tanto na emergência quanto no segmento clínico das crises convulsivas em crianças. Sim, é um equilíbrio delicado entre agir rápido para prevenir sequelas e, ao mesmo tempo, evitar tratamentos desnecessários. Isso tudo exige conhecimento profundo dos protocolos, compreensão das etiologias e, claro, uma comunicação clara com os familiares. Sem dúvidas. E vale sempre lembrar, a educação de leigos e familiares é tão importante quanto a intervenção médica, porque muitas vezes uma resposta inicial adequada pode fazer a diferença para a segurança da criança. Exatamente. Então é isso. Conhecer os termos, as classificações, as manifestações clínicas e as condutas corretas é indispensável para um manejo seguro e eficaz desse tipo de emergência. Realmente fundamental. Nossa conversa de hoje mostrou bem como é importante essa abordagem integrada, unindo, desde o atendimento pré-hospitalar até o diagnóstico e a orientação para os familiares. Com certeza. E, essa integração é o que pode salvar vidas e reduzir o risco de sequelas, especialmente em pacientes tão vulneráveis como as crianças. Salvando vidas mesmo. Foi uma discussão super rica. Espero que essa abordagem, tanto prática quanto teórica, sirva de guia para a equipe médica e, claro, para todos que possam vir a presenciar uma crise convulsiva em casa. Exato. A educação e o preparo para agir corretamente em uma emergência desse tipo nunca são demais. Vale sempre lembrar, manter a calma, agir com segurança e seguir os protocolos fazem toda a diferença. Concordo plenamente. E a gente se vê na próxima discussão, com mais casos e debates sobre protocolos e emergências médicas. Isso aí, até a próxima!